A guarda compartilhada surgiu como uma ideia de preservação das relações familiares da criança, do adolescente, com o intuito de que pai e mãe, tal qual se ainda estivessem juntos, apesar de separados, vão ser em conjunto gestores da vida, da rotina dos filhos, tal qual quando estão juntos, em que decidem no dia a dia sobre todas as questões relevantes sobre os filhos, eles vão, da mesma forma, tomar as decisões sobre os filhos, mesmo que separados. Portanto, compartilhar a guarda não quer dizer que a criança vai residir um período com cada genitor, ter 2 casas, uma semana com cada um, 15 dias, um mês. Isso não existe na nossa legislação. Vamos conversar na sequência. A guarda compartilhada nada mais é do que, então, uma divisão de responsabilidades. A guarda é, então, responsabilidade. É uma gestão compartilhada entre os genitores, tal qual, repito, se estivessem em conjunto. Mas ainda assim, a criança continuará tendo residência habitual ou lar de referência somente com um desses genitores. E pode ser com ou sem pensão alimentícia. Com quem a criança mora na guarda compartilhada? A gente tem uma falsa impressão de que na guarda compartilhada a criança vai ter 2 casas. E não é isso. Guarda não é residência, não é ter a criança consigo. Guarda, como eu já venho falando muitas vezes, é uma gestão, é divisão de responsabilidades. Portanto, na guarda compartilhada, quando se decide por ela, o juiz também vai decidir com qual dos genitores a criança vai ter o seu lar de referência ou residência habitual. Portanto, mesmo na guarda compartilhada, onde ambos os genitores, na medida do possível, vão participar da rotina dos filhos, a criança vai morar só com um e vai ter períodos de convivência com o outro, na medida do possível também, de forma equânime, para que ambos tenham participação e a criança tenha convivência ampla com pai e mãe também. É possível a guarda compartilhada mesmo quando os pais não possuem um bom relacionamento? Vai depender muito do cenário e da especificidade de cada caso. Via de regra, sim, a guarda compartilhada surge como uma ferramenta para forçar um amadurecimento e um bom senso desses genitores, que devem deixar de lado as suas diferenças em prol de um interesse maior, que é o dos filhos. Então, se a possibilidade de que ambos sejam genitores e que eles consigam dialogar em benefício dos filhos, não há impeditivo para a guarda compartilhada. Por outro lado, se a comunicação é inviabilizada por violência, por impossibilidade mesmo de comunicação, aí a guarda compartilhada pode ser deixada de lado para que um deles apenas venha a tomar as decisões em prol dos filhos, que seria a guarda unilateral. É preciso pagar pensão alimentícia mesmo na guarda compartilhada? A legislação traz que na guarda compartilhada ela será com ou sem pensão alimentícia. O que isso significa? Que o juiz pode tomar a decisão de acordo com cada caso, dependendo então daquilo que ele entender por melhor para a criança. Isso quer dizer que se os genitores tiverem condições por si só de diuturnamente virem a dividir tal qual as tarefas, também as despesas, conseguirem se administrar as questões financeiras dos filhos, então não há necessidade de pensionamento. Por outro lado, por vezes, e é o que mais acontece na prática, é que mesmo na guarda compartilhada se arbitre pensão alimentícia para aquele que não vai residir com a criança, para que aquele que reside com ela tenha a gestão financeira e a possibilidade de não precisar demandar do outro com muita frequência, caso tenha que cobrir alguma despesa da criança. Quem decide sobre a guarda compartilhada? Eu gosto sempre de trabalhar que a vara de família é uma vara de solução de conflitos, ou seja, a primeira decisão sempre cabe à entidade familiar. Então, quem decide sobre guarda compartilhada? Os genitores de comum acordo. Caso eles não decidam pela guarda compartilhada ou não acordem por uma modalidade de guarda ou outra, vão otorgar para o judiciário, então, por isso que eu digo que a vara de família é uma vara de solução de conflitos, um terceiro de fora, que é a pessoa do juiz,
vai decidir por eles. E havendo possibilidade de que ambos exerçam a guarda, ela então será compartilhada. Como é a divisão do tempo de convivência da criança com os pais na guarda compartilhada? A divisão do tempo da criança na guarda compartilhada se dá com o objetivo de que ela tenha a perpetuidade das suas relações familiares, tanto com o núcleo paterno quanto com o núcleo materno. Isso quer dizer que, na medida do possível, as visitas ou o período de convivência do genitor que não vai residir com a criança seja o mais equânime possível, o mais igual, mais parecido ou semelhante com o do outro genitor. Então, a ideia na guarda compartilhada é de que essas visitas ou esse período de convivência seja parecido, bem parelho, pareado, e que se estenda, claro, a ambos, a família extensa, que seria a família do pai, a família da mãe. Sejam madrasta, padrasto, avós, tios, primos e inclusive irmãos unilaterais.